Nós estamos começando mais um programa Diálogos e o assunto hoje é os grandes desafios da computação e a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. O meu nome é Cláudia Bauser Medeiros, eu sou professora titular da Unicamp, do Instituto de Computação, fui presidente da SBC durante 4 anos e os grandes desafios de computação surgiram durante a minha primeira gestão e eu vou falar um pouco sobre como eles surgiram e vamos, a partir daí, conversar, trocar ideias com o professor Luiz de Carro, que é professor titular do Instituto de Informática da Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e o professor Luiz é especialista em sistemas embarcados. Como eu que estou iniciando essa apresentação, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre os grandes desafios iniciais, como eles surgiram em 2006 e qual o impacto que eles trouxeram e têm tido para a comunidade de pesquisa de computação no Brasil. A ideia surgiu de seguir exemplos feitos em outros lugares do mundo em que alguns grandes desafios norteassem a pesquisa não apenas nessas áreas, mas que motivassem a agregação de pesquisadores em computação e ajudassem também as agências de fomento a ter novas ideias e novas direções e assim ajudar a comunidade científica, o Brasil e nossa integração com o resto do mundo. E houve várias chamadas de propostas, surgiram várias propostas interessantes e no fim cerca de 30 pesquisadores se reuniram por 2 dias em São Paulo e chegaram à conclusão que haveria 5 grandes áreas nas quais haveria necessidade de pesquisa multidisciplinar. E uma das palavras-chave aqui é a multidisciplinariedade, porque a computação está em todas as áreas do conhecimento. Então, esses desafios que são 5, vão desde a necessidade da interação humano-computador, que é a parte de interfaces e a acessibilidade, até a necessidade de cuidar de grandes volumes de dados. Então, tem um desafio a acessibilidade, o outro desafio é a gestão de grandes volumes de dados, que hoje em dia é o que se chama Big Data, mas na época essa expressão não existia. Outro desafio é a necessidade de desenvolvimento de software confiável e que funcione o tempo todo, envolvendo o engenharia de software e todos os usuários. O quarto desafio, e não necessariamente nesta ordem, é o problema de como o hardware está atingindo seus limites e é necessário bolar e inventar novas arquiteturas e novos tipos de solução. E, finalmente, nós temos a questão de redes, interconexão com o mundo atual. E você, Luiz, você tem alguma coisa que você se lembre mais a respeito desses grandes desafios? Me desculpe, me lembrei de mais uma coisa importante. E com isto, e com esta iniciativa, as agências de fomento no Brasil passaram a lançar editais que visavam estes desafios. Só que isso foi em 2006. O que nós temos de agora em diante? Bom, Cláudia, primeiro, parabéns, né? Porque eu me lembro que essa iniciativa aí foi muito legal na época, porque em termos de sociedade também, a gente tem que pensar que alertou a SBC para esse aspecto que tu falaste, nós não estamos sozinhos no mundo. É isso. Computação é pervasiva, ela vai para muitas outras ciências. Isso. E isso aí, esse projeto aí na tua gestão capturou esse aspecto muito legal, né? Que a computação, ela tem desafios per se, como tu falasse ali, mas também desafios de como é que se conecta com outras ciências. Porque o Big Data, que é um grande volume de dados, tu encontra na biologia, tu encontra na física, tu encontra na economia. E hoje em dia, se tu pensar em qualquer tese dessas áreas, tu vai ver que tem computação no meio. É impensável a gente pensar numa tese de física hoje em dia, a não ser aquelas puramente teóricas, que não tenha computador no meio. Então, nós somos uma ciência, assim como a matemática, uma ciência que habilita outras ciências também. E o que é interessante para nós da computação é que esse império, vamos dizer assim, que a gente botou, muitos desafios que foram colocados lá em 2006 continuam ativos.
eles não foram resolvidos. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode ver nesse aspecto temporal é que, passados 6, 7 anos, a gente continua notando que a gente avançou, mas que as demandas também avançaram. Por isso que os desafios continuam ativos, atuais, né? Agora, eu queria te fazer uma pergunta também. Quer dizer, se hoje a gente repetisse esse ensaio, assim, tu acha que ia mudar alguma coisa? Tu acha que nós ia ter que acrescentar alguma coisa a esses desafios? Olhe, uma das coisas que talvez, não que mudasse, porque note os temas continuam atuais como você mudou, mas você me chamou a atenção, por exemplo, você mencionou, não há tese em biologia, não há tese em física, não há tese em humanas. Ah, é verdade. Tá certo? Quer dizer, e essa questão de Big Data, mas assim como a questão de confiabilidade, continuam as mesmas. O que talvez está sendo mais necessário seria, o que se falou na época, uma conscientização de outras áreas, de que isto envolve pesquisa em computação e não apenas uso de ferramentas. Claro. Mas está faltando muito também, eu acho, do pessoal da computação, de se aproximar um pouco mais de outras áreas. Eu não diria tanto, por exemplo, biologia, porque tem bioinformática hoje em dia, mas eu citei humanas e, olha, coisas muito interessantes que nós poderíamos aprender, me veio à cabeça quando você falou de física. O pessoal de física de partículas está montando um esquema mundial impressionante de preservação de dados. Tá? Então, eles estão usando técnicas avançadíssimas de computação para garantir que os bilhões de dados gerados pelos experimentos em física consigam ser mantidos e reusados daqui a 20 anos. Porque novas teorias podem surgir. Claro. Aquele meio armazenado pode mudar. Exatamente, o meio. E tem muita coisa que se perde. E note que o mais interessante é o seguinte, eles fizeram uma enquete com mais de 1.000 físicos teóricos e físicos aplicados. Aqueles que se mostram mais preocupados com a preservação de dados são os físicos teóricos. Ah, é? É. Ah, que legal. Os físicos teóricos. Por quê? Porque eles sabem que vão ter necessidade de validar as teorias daqui a 20 anos. Que é quando vai surgir, né, o material que vai poder validar só aquilo. Só que os dados que são gerados por esses Hadron Collider, etc., uma vez gerado, aquilo nunca mais é repetido. Claro. Você não vai matar ou falando em medicina, você não vai matar um paciente de câncer várias vezes. Claro. Entendeu? Ou você vai ter que guardar aqueles dados de alguma forma. E como guardar? Então, a preservação, eu acho que é um tópico adicional quente que está surgindo. E que outros você... Sabe que eu tenho um dos tópicos que tu falasse, que a gente comentou, que avançou muito, mas tem um que particularmente eu acho que a gente não avançou, que é a acessibilidade. Isso é verdade. Eu queria fazer uma autocrítica aqui e te provocar no seguinte sentido. Pensa assim comigo que eu vejo que a sociedade hoje, ela depende muito do computador para ser considerada alfabetizada. E eu vou dar um exemplo clássico, assim, ó, fui pegar avião agora para vir para cá e as duas pessoas na minha frente na fila não sabiam fazer o check-in eletrônico, ali na telinha. Eu ficava enlouquecido, né? E eram pessoas jovens, eram pessoas mais novas que eu. Eu comecei a notar isso e eu vejo assim... Para ser sincero, eu também não, mas... Mas tu é mais velha que eu, te perdoo. Brincadeira. Não, mas olha só, então assim, ó, basicamente eu vejo que a gente está falhando como sociedade, agora trazendo para a SBC, nós estamos falhando num aspecto que é o seguinte, quer dizer, se a nossa ciência é uma ciência fundamental, e ela é porque todo mundo usa celular, todo mundo depende do computador para alguma coisa, nós estamos falhando em passar esse pensamento computacional básico para as pessoas. Então nós temos que dizer assim, olha, algoritmo, na verdade é um negócio banal, é uma coisa que tu faz todo dia, que tu tem que aprender na escola, porque tu vai interfacear com o mundo, a tua relação com o mundo vai depender de algum jeito de saber raciocínio lógico, saber ali até as interfaces. Um outro exemplo legal que eu dou, por exemplo, criança, né, o meu filho pequeno, que tu vai lá, às vezes, quando era menor, que ele brincava no tablet com o dedinho, um dia ele foi na TV e tentou fazer assim na TV. Que legal. Obviamente não funcionou, mas o raciocínio dele foi absolutamente correto, quer dizer, ele
extrapolou aquela interface que ele tinha com o objeto para dentro de um outro objeto que tinha tela também. Então eu acho que a nossa acessibilidade, a nossa parte de acessibilidade passa também por educar a sociedade. Nós estamos falhando um pouco nisso, eu acho. Porque é complicado, eu sei, mas que nós não estamos deixando... Por exemplo, a ideia é esconder o computador. Sim. A ideia é esconder, mas até a gente conseguir esconder, nós temos que ensinar as pessoas a... Mas isso daí também não passa pelo fato de que hoje em dia todo mundo acha que computação, a partir do momento que você tem computador, primeiro, todo mundo sabe usar, né? E, portanto, a ciência da computação deixa de ser necessária, por um lado. E, por outro lado, nós não damos aos nossos alunos o ferramental de convencer a sociedade ou de desenvolver coisas usáveis. Mas esse é um aspecto, assim, ó, esconder o computador é a nossa missão, como cientista da computação. O cidadão, por mais que a gente esconda o computador, o cidadão ele vai usar o recurso digital. Quando ele acessa a conta corrente do banco, do celular, quando ele aproxima o celular para pagar, isso é um algoritmo. Para pagar o supermercado, tu tem que aproximar teu celular e digitar uma senha. Então, isso é um procedimento, é um passo, e as pessoas não estão treinadas para isso. Então eu noto que a gente tem um desafio também que, mesmo, por mais que a gente avance na interface homem-computador, o raciocínio computacional ele tem que vir lá de baixo, que nem a matemática. E você, é isso que eu quero exatamente. dizer. Você ensina lá a multiplicar, dividir, divisão é algoritmo, né? As É pessoas verdade, não contam. Então você tem que ensinar essas coisas básicas também para a pessoa estar habilitada a pensar. E nós da computação, nós vamos ter um trabalho maior para esconder essas coisas, para deixar fluido. Agora, tem uma outra coisa que eu queria falar contigo sobre os desafios futuros. Esses são de 2006. Certo. Então, assim, ó, eu já comentamos, né? Uma coisa que eu acho que não está aí nessa nossa lista é a heterogeneidade. Tá. Porque a gente fala lá em biosensores, a gente tem o celular, mas note, a gente quer dizer, mas é verdade. Ela está transversal, ela está transversal. Mas do ponto de vista de quem está produzindo software, isso é um baita desafio. É verdade. E aí você entra, quer dizer, numa outra seara que tem a ver. Quer dizer, você ia falando, eu estou pensando em tantas coisas que fica difícil a coordenar. Que esse meu é uma outra keyword na qual eu tenho muito trabalho, muita gente, aliás, no Brasil, e tem muita gente que trabalha nisso e não sabe, né? Quer dizer, eu sei que eles trabalham, eles não sabem trabalhar, é aquele negócio sempre assim. Que é a tal da e-science. Sim. Que é, no fundo, a pesquisa conjunta em computação em qualquer outra área, para que a outra área avance, mas para que a computação avance. Você falou nessa transversalidade. Também tem a acessibilidade, tem muito pouca gente sabe que o pessoal que faz pesquisa, interface, tem que trabalhar com psicólogo, né? Tem que trabalhar com cientista social, né? E o cientista social e o psicólogo, ele não sabe a necessidade que a computação tem de desenvolver novas coisas com auxílio de novas técnicas, com design industrial, não é isso? Você falou mesmo de sensores, não é isso? Tem que trabalhar com o pessoal da física, tem que trabalhar com o pessoal da biologia, porque tem os sensores biológicos, claro, não é isso? E como é que então... E aí tem outro problema, que é a questão de diálogos ou de vocabulários, não é? Quer dizer, como é que você vai atingir um pesquisador da psicologia para convencer ele a trabalhar com Mas você? daí que eu falei, aquele negócio, nós estamos falhando na missão, não é no curso universitário, é lá embaixo. Tá. Esse potencial que a gente tem para desbravar fronteiras de outros domínios, o pessoal desses domínios não conhece. Então o pessoal, tu falasse em psicologia, né? Assim, o jeito de tu armazenar teus dados de um paciente, depois pode ser usado para fazer um cross-reference. Mas eles não sabem disso. Não. Então, aí tu vai exigir que ele faça um mestrado na área, é muito tarde. Tem razão. Então, assim, uma missão que a gente tem que se dar como sociedade, talvez, é trazer para os nossos congressos alguns luminares que possam aproveitar isso aí. Que a gente possa também visitar esses outros congressos para dizer, olha só, a computação desenvolveu isso aqui. Tem o pessoal da física fazendo isso. Ou seja, a gente fala muito em multidisciplinaridade da computação entre nós, porque para cumprir os desafios
nós temos que ser cross-layer Sim, no software, isso. no hardware, mas nós também temos que ir no congresso da física, no congresso da biologia, da psicologia. Talvez a gente tenha que ser um pouco o caixeiro viajante desses conceitos. Quer dizer, dentro da SBC tem um grupo de Science que faz isso. Exatamente. E tem os congressos internacionais de Science, mas você note, por exemplo, eu estive falando recentemente com... Nossa Senhora, já está acabando. Não, mas deixa, essa história eu preciso contar. Vamos lá. Que é uma coisa muito interessante de uma enorme infraestrutura europeia para gerenciar dados das ciências sociais e humanidades, que estão pegando dados de tudo quanto é projeto europeu. 60% dos dados armazenados são do pessoal de arqueologia. Que chegou à conclusão que para eles fazerem mais pesquisas em arqueologia, eles precisam acessar dados uns dos outros. Precisa cruzar os dados. Isso nós fazemos. E isso nós fazemos. Pois é. Essa questão de cruzar os dados é super interessante. Na sua área, quer dizer, mais especificamente, em sistemas embarcados. Como é que você vê essa questão de cruzamento e como é que isso pode ser aplicado? Como é que a gente pode ajudar a sociedade ou ajudar outros pesquisadores? Não, sabe que a minha área de sistemas embarcados, ela vai dominar o mundo. Né? Eu achava que era bancos de dados, que é a minha área que vai dominar o mundo. Mas veja bem, na verdade, o meu cenário é o seguinte: todo o sistema do futuro vai ser um sistema embarcado. Deixa eu explicar por quê. Sistemas embarcados, há 20 anos atrás, quando eu comecei, estava associado a ter um hardware pequenininho, um microprocessadorzinho. A pessoa tinha que pensar no software para não gastar bateria, para não sei o quê. Só o seguinte, o que são sistemas embarcados? Se alguém que está nos assistindo é um psicólogo que quer comprar um sistema embarcado. Sistema embarcado, basicamente, é uma coisa que tu compra e o computador está lá, mas tu não compra o computador. Tu vai na loja e diz assim, eu quero, por favor, um ARM 9. Não, tu diz assim, eu quero um celular marca tal, com tela tal. Então, dentro do... Ou eu quero uma geladeira que fala. Ou eu quero uma geladeira, ou eu quero uma máquina de lavar roupa. Dentro da tua máquina de lavar roupa tem um sistema embarcado lá, tem um microprocessador. Então, você nota, hoje em dia, uma pessoa normal, assim, que usa celular, rádio, carro, pega ônibus, vai para o aeroporto, ela convive com centenas de processadores todo dia. E o software que roda nesses processadores foi feito lá da maneira antiga. Agora, o que o sistema embarcado tem? O sistema embarcado tem problema de energia, né? Ele tem que estar escondido, ele tem uma série de problemas que com o fim da lei de Moore essas coisas todas vão aparecer. Então o cara de engenharia de software, de banco de dados, que nunca se preocupou com eficiência energética ou com qualidade do algoritmo, vai ser desmascarado agora. Porque nós temos menos memória proporcionalmente, nós temos menos velocidade proporcionalmente. Então isso vai produzir um negócio muito interessante, porque nos próximos anos, o jeito que a gente faz software vai ter que mudar, porque nós vamos ter que levar essas coisas em conta. Isso também já estava sendo dito lá há 10 anos, mas enfim. Mas piorou. Se você olhar lá o que você está comprando agora, você não compra CPUs mais rápidas, você compra mais CPUs. Isso significa o seguinte, que você tem lá um acelerador de vídeo, você tem um acelerador de banco de dados, um acelerador de não sei o quê. Então a computação ela vai estar heterogênea, cada vez mais heterogênea. E aí... E o biosensor, desculpa, só para o biosensor, então, é tudo heterogêneo. Então, essa aqui, o mundo vai se reger por esses computadores escondidos, que ninguém vê, e heterogêneos. Só que tem um custo disso aí. Ou seja, você fazer software para todo esse negócio aí, manter isso aí, a complexidade dos sistemas vai aumentar exponencialmente, e a complexidade de fazer software para isso aí vai aumentar mais exponencialmente. Então isso é interessante. Isso é interessante para nós, mas agora você pensa bem, e outras coisas, porque você está dizendo, sistemas embarcados vão dominar o mundo. Sistemas embarcados sem dados não conseguirão nada. Não, mas eles vão conseguir os dados. Mas então é a parte de dados que vão dominar os mundos. É tudo. Sou eu. Não, é tudo. Eu imagino. Olha, é o cross-layer. Um minuto. Não, mas é o cross-layer. Tudo que a gente faz lá, a pilha de abstrações que a gente usa, nós vamos ter que se conversar mais. Se tu quer obter os dados, nós vamos ter que pensar como obter, como processar e, sobretudo, como entregar esses dados de maneira que faça sentido. Que faça sentido que a pessoa possa usar. Exatamente. Esse, para mim, é o maior desafio. Então, resumindo, quer dizer, para quem quer trabalhar em alguma coisa que não seja computação,
O grande desafio é que essa pessoa vai ter que trabalhar com gente de computação, senão essa Com pessoa certeza. não vai conseguir trabalhar. Com certeza, E não pra vai ter como. E quem quer sobreviver no mundo futuro precisa de nós dois. Então, olha só, é uma grande perspectiva para o aluno de computação. É uma grande melhor perspectiva dos para alunos mundos. de computação e para todo mundo o recado que fica é o grande desafio é que nós consigamos embarcar mais gente nesta grande canoa para todo mundo trabalhar junto. Eu acho que sim. Foi ótimo conversar com você, a gente vai Prazer continuar a foi todo conversar meu. depois do programa. Beleza.